Meu nome é Dorival Ferreira Torrente. Nasci no dia 26 de janeiro de 1956 e resido aqui em Paranavaí há 54 anos, que eu cheguei aqui de São Carlos do Ivaí com 10 anos de idade, então sou paranavaense há 54 anos. E estou aqui no Sesc, na rua Edson Martins, 1760, onde eu tive o prazer de passar 35 anos nessa casa, atuando como técnico de cultura, técnico de atividades, e, enfim, com muitas histórias. E eu sou ator, sou compositor, cantor, declamador. Tive um período da minha vida que eu atuei também como escultor. E eu estou aqui, nesse papo bem informal, para contar um pouco da minha trajetória na vida artística aqui em Paranavaí. E é tudo muito interessante como as coisas acontecem, né? Então, foi um lance muito original, com muita sinceridade. No ido dos meus, 14, 15 anos, 16, meu pai tinha chamava-se Funilaria Torrente, e ao lado tinha a marcenaria Becauser. E o Zé Becauser, meu irmão do coração, ele botava o rádio no último volume para ouvir um programa chamado O Poder da Mensagem com Hélio Ribeiro. E esse Hélio Ribeiro, ele declamava poesias, tocava músicas lindas. Eu lembro que era o auge, o começo dos Secos e Molhados, né, que estavam Secos e Molhados, Raul Seixas gravando com sucesso, aliás, com Ouro de Tolo. E, enfim, e o Beca botava o rádio no último volume e a gente ficava ouvindo as músicas e cantando, cantarolando junto, alto, tal. Quando mais precisamente em 73, o Beca, que é o Beca, de forma carinhosa, que é o José Carlos Becauser, falou assim: ô Torrentinho, ô Dorival, é o seguinte, vai ter aqui em Paranavaí o FEMUP, e vai ter também música. E o Mané Caetano, com um amigo dele, fizeram uma música muito bonita, e eu comentei de você, eles querem que você cante a música lá, que você vai defender a música lá no FEMUP. E que o Beca tinha uma com o Manuel Caetano, que já, o Manuel ia cantar. E pediu que eu fosse cantar a música, e eu fiquei muito emocionado. Falei: mas Beca, eu nunca cantei, nunca peguei no microfone, não tenho a menor ideia. Eu falei: não, vamos lá sim. Tá? A música chamava-se Conto de Fadas. E fomos lá então. Me acompanhou até Humberto de Campos, hoje é um setor da FATESC, né? E então os ensaios eram lá. E então chega no dia do festival, da eliminatória, na sexta-feira. Meu Deus do céu, aquele noroestão lotado. E até uma curiosidade, foi o primeiro ano que teve a categoria música, porque até então era o festival de poesia, né, com declamações, e não tinha contos ainda na época, né? Aliás, tinha recém tido contos, mas os contos só eram lidos pelas comissões e depois premiados. Mas a categoria música era a primeira vez que ia acontecer. E lá vai o Dorival Torrente cantar a música. Menino do céu, a gente ensaiava só com contrabaixo. E chega no dia lá e entrou teclado, bateria, contrabaixo, mas virou um tropé. Eu sei que o cara estava em mi, eu estava cantando em lá, Léo estava cantando em mi, mas virou um pipoco. Mas depois, só foi no começo, depois acertou. E, enfim, tinha bons trabalhos, né? E a música acabou não classificando, mas o Manuel Caetano e o Beca acabaram classificando, né? E então isso aí foi assim uma coisa muito marcante, mesmo não ter classificado, porque nesse mesmo momento lá conheci o Paulo Sérgio de Oliveira,
e que inclusive ele era o presidente da comissão do FEMUP na ocasião, isso em 73. Aí eles me convidaram para participar do TEP, e o TEP estava montando, assim, remontando um trabalho chamado Marcha para o Oeste, e que ia ter uma apresentação na Harmonia, daí 1 mês, 2 meses, e me convidaram e eu peguei e fui lá, e é um trabalho musical muito bonito, e tive a grata satisfação de participar, né, do TEP pela primeira vez, né? E, em resumo, aí já fui aprovado, aí em seguida já me chamaram para participar de uma segunda peça, né, que chamava-se Édipo Rei, e eu fui participar do Édipo Rei, e uma coisa muito interessante, porque essa peça Édipo Rei, uma tragédia grega, um clássico universal, né, do teatro mundial, pode-se dizer, né, e uma tragédia grega, e nós, o Paulinho, diretor, e nós, um grupo de 20 jovens, ensaiando, acho que 6 meses consecutivos, e nós tínhamos o objetivo que era apresentar um festival de teatro em Londrina, um festival muito importante, na época, talvez o mais importante do Paraná. E nós fomos surpreendidos que 2 dias antes da nossa viagem para Londrina, nós recebemos um comunicado que nós deveríamos ir até Londrina para apresentar para o censor da Polícia Federal, naquela época do AI-5, né, repressão, ditadura e tal. E eu sei que foi uma loucura, porque a maioria dos jovens trabalhavam no comércio, tinham suas atividades particulares. Eu sei que foi uma loucura, nós tivemos que sair daqui, eram às 6h30 da tarde, chegamos lá às 9h30 no Teatro Filadélfia, chamado também como Teatro Universitário, e lá então fizemos a apresentação para uma única pessoa, esse censor da Polícia Federal, e daí 2 dias voltamos a apresentar. Então foi muito interessante relembrar esse fato. E voltando assim, reportando ao FEMUP, aí em 74, o ano que nós montamos essa peça, né, eu já dedilhava um pouco, eu dava umas beliscadas no violão, e motivado pelo Paulinho, pelo próprio Becauser e tal, sabe, eu comecei a compor. E nesse mesmo ano eu participei pela primeira vez no FEMUP como compositor em 74. E já classifiquei 2 músicas para a final. E nesse ano já foi no Cine Ouro Branco. Cinema lotadíssimo, uma coisa maravilhosa. E tive a alegria de participar na final com 2 músicas, né? Sendo que uma delas recebeu um prêmio, uma menção honrosa como uma música mais comunicativa, que chamava a música Seu Coroné. Então foi uma coisa muito bacana. E nesse inteirinho assim, aí no outro ano, já no FEMUP, né, em 75, foi maravilhoso também, porque foi o ano que o Paulo César e o Valmir Graciano ganharam o primeiro lugar com a música Girassol, e eu fiquei em segundo, juntamente com o Becauser, meu parceiro, com a música Navio de Sonhos, ficamos em segundo lugar. Então foi assim, um fato realmente muito marcante. Mas o FEMUP tinha todo aquele glamour, né? No Cine Ouro Branco, as pessoas declamarem poesia, e eu tinha uma vontade muito grande de declamar poesia no FEMUP. Eu sempre atuando no TEP, né? No TEP e tal, sabe? E queria declamar poesia no FEMUP, né? Tal, mas eu não era chamado porque tinha um grupo muito qualificado de declamadores e a comissão julgadora tinha autonomia de escolher os declamadores. E eu já declamava, fazia teatro, né? O Paulinho me incentivou muito a declamar poesia, e eu vinha com a vontade louca de declamar poesia no FEMUP, mas não tinha oportunidade. Aí quando em 77 aconteceu um fato muito marcante, que o Nilson Monteiro, hoje é o meu grande amigo, jornalista, um dos maiores poetas, escritores do Paraná, ele, através da Nites Jacon, que a Nites Jacon foi uma das diretoras de teatro mais importantes da história do Paraná, e ela comentando, aliás, o Nilson comentando com ela, e ela indicou, falou assim, ali para lá vai ter o Dorival Torrente, o Magrelinho, lá é um bom ator, tal, sabe? Aí o Nilson, na ocasião, mandou uma carta para o Ivo Cardoso, que era representante da Folha de Londrina aqui em Paranavaí, pedindo que ele me localizasse e pedisse que eu declamasse o poema. Nossa, foi uma alegria
maior, sabe? Eu sei que aí eu fui declamar a poesia lá pela primeira vez, no meio das feras, lá um monte de feras de declamadores, Valmir Graciano, Calil, Roberto Calil, Celso Bávia, João Tirapella, enfim, uma infinidade de grandes declamadores. E, enfim, declamei a poesia e no final, 5º lugar, 4º, 3º, 2º, 3º, 1º lugar, música, bar, declamação, Dorival Torrente. Menino, mas foi uma alegria muito grande, foi assim uma coisa que me deixou muito feliz, assim, sabe? Pelo resultado, assim, da boa declamação e também o respeito da comissão para com o meu trabalho. E eu fui o primeiro declamador, assim, a ousar declamar sem camisa, uma irreverência, fazia o papel de um bêbado, declamando a poesia, né, tal. Então, realmente foi marcante. Curiosamente, na categoria conteúdo, também o Nilson Monteiro ganhou o prêmio de 1º lugar. E foi, assim, muito lindo. Então, em relação à minha história como declamador, aí no outro ano eu declamei Singularidade e também, novamente, fui premiado em 1º lugar. E depois tive outros prêmios que foram, assim, realmente relevantes. Inclusive, assim, não só comigo ganhando outros prêmios, mas também participando e dirigindo o TEP, participando e dirigindo o TEP com declamações, como jogral, e também ganhando. Então foi uma coisa maravilhosa, assim, que eu não posso deixar de lembrar esse fato. Em relação à minha participação como compositor, eu continuei vários anos participando como compositor e com alguns prêmios, né? Então isso foi maravilhoso. Só voltando ao TEP, para não perder o caminho da história. Então, em 75, a gente fez essa peça que eu comentei. Em 75 também nós montamos uma peça chamada Máscara, de Menotti Del Pitta, que era com os atores Roberto Calil e Vera La Sala. O Pierrot, Colombina e Serpentina. E a Serpentina Colombina. E, enfim, foi um trabalho maravilhoso. Depois vieram tantos trabalhos. Enfim, eu participei do TEP, como integrante do TEP, por mais de quase 14, 15 peças, que foram, assim, sempre peças relevantes, né? Como também, assim, podemos mencionar Cantata para Lagamar, Morte e Vida Severina, peças infantis, Pluft Fantasminha, que foi, assim, um trabalho maravilhoso, Pirata, Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove. Enfim, foram trabalhos que realmente foram marcantes na minha vida como integrante do TEP. E um fator que tem que ser dito, que sempre dirigido com a maior eficiência e com a maior alegria pelo Paulinho que tinha uma grande responsabilidade de dirigir e dominar, ensinar aquela rapaziada, aqueles jovens a fazer teatro. E também no TEP, então juntou, eu fazia música, o Calil também começou a fazer, o Becauser e tal, e a gente fazia alguns shows chamados shows litro musical, né? Show litro musical, Senhor Cidadão, Calis Bente, assim por diante, onde a gente juntava vários poemas e músicas e fazia aquelas declamações, assim, um trabalho muito bonito, aquela mescla de música e poesia. E aí nós começamos a participar também do FEMUP, como o grupo TEP, estavam assim as pessoas do TEP participando do FEMUP, participando de alguns festivais aqui na região, tá? Aí foi quando o Paulinho, em 75, ele teve um período que ele foi para o Rio de Janeiro, ele trabalhava no Banco do Brasil, e foi transferido para o Rio de Janeiro. E ele ficou um período lá, e ele ficou encantado lá no Rio de Janeiro, vendo as pessoas cantarem as suas regiões, pessoal de Minas cantando Minas, pessoal do Nordeste cantando Nordeste, pessoal do Rio Grande do Sul cantando Rio Grande do Sul, e o Paulinho com aquela cabeça rica, sabe, com aquela vontade, aquele fogo de criação, falou, caramba, a gente podia fazer um grupo lá em Paranavaí cantando as coisas do Paraná, né? E ele veio com essa ideia, veio amadurecendo essa ideia, e foi quando em 77 teve o primeiro FEMUSESC, e nós fomos participar do primeiro FEMUSESC, mas ainda fomos como TEP, o TEP que ia apresentar a música lá, né?
e tivemos algumas premiações. E nesse mesmo ano, assim que a gente chegou em Paranavaí, o Paulinho, estava eu, o Paulinho, um bar chamado Copo 70, a gente estava tomando cerveja e o Paulinho falou assim, ô Torrente, vamos fazer um grupo, vamos fazer aquela ideia de fazer o grupo Gralha Azul, vamos botar o nome de Gralha Azul, que é o símbolo do Paraná, e tem você, eu, Valézio Cambé, nós 4, tal, e vai ter um festival em, como que é a cidade? Pato Branco. Então a gente vai lá em Pato Branco, e já como Gralha Azul, se escrever como Gralha Azul. Aí escrevemos 3 músicas, sendo 2 do Paulo e uma minha, e as 3 foram classificadas, e enfim, aí teve a grande final lá e nós ficamos em segundo lugar com a música Ciranda Paranaense, então foi até um destaque, assim, que na época tinha grandes compositores de Curitiba, que desciam todo mundo para lá, né, para participar desse festival, e nós ficamos em segundo lugar, então foi a primeira participação do Gralha Azul, assim, com essa formação, o Zé Cambé, o Valézio Williman, o Paulo César e eu. E nesse mesmo ano, em 77, a gente fez um show no Cine Paranavaí, no cinema que hoje é extinto, né? Não tem mais esse cinema em Paranavaí, uma casa lotada, cantando músicas do Paulinho, do Valézio, minhas composições, em parceria com o Beca, e algumas canções de Tom Zé, Chico Buarque, Vandré. E foi assim uma coisa muito linda mesmo que aconteceu com o Gralha Azul. Aí, isso foi em 77. Em 78, então já o FEMUSESC passou a ser FEMUSIC. Então, na verdade, foi a primeira edição do FEMUSIC, foi então em 78, perdão, em 78. E também foi a primeira participação do Gralha Azul como Gralha Azul, sabe? E lá nós fomos premiados, tivemos uma premiação com a música, em terceiro lugar com a música Geração do Valézio Williman, né? E aí, em 79, aliás, uma curiosidade, em 79, já não foi no Cine Maringá o FEMUSIC, e nós botamos 3 músicas, e também as 3 foram classificadas, e foi um momento muito interessante, porque nós classificamos 3 músicas e fomos para a final com as 3 músicas e tivemos a classificação segundo e terceiro lugar, né? Lugares. E quando falou segundo lugar, Girassol, e anunciou a música que teria sido campeã, a plateia manifestando, gritando, campeã, Girassol, campeã, Girassol. Então virou uma loucura o cinema lá, né? E uma coisa assim que eu não posso deixar de falar, que eu tive um período como escultor, em 75 comecei a fazer escultura. Meu pai tinha uma funilaria lá, mexia com ferro velho também, e eu sempre gostei de manusear essas coisas assim, comecei a fazer esculturas e fiz grandes exposições na época pelo Paraná fora, Londrina, Curitiba, Maringá, Paranavaí, e tenho alguns trabalhos na Espanha, Portugal, pessoal que na época levaram de presente, né, tal. E enfim, aí o pessoal, inclusive uma das exposições, das primeiras que eu fiz, foi no Sesc Maringá, e foi um evento que durou 30 dias lá no hall de entrada do Sesc, e o pessoal gostou muito. E o pessoal, sabendo dessa minha habilidade também como escultor, aí no FEMUP de 78, eles me convidaram para, como artesão, né, como escultor, criar 3 troféus para o FEMUP, então, de 79. E eu peguei, mandei brasa, fiz os troféus, os 3 troféus encomendados, e dos quais, como eu falei, que nós ficamos com o segundo e terceiro, né? Então, dos 3 troféus que eu confeccionei, nós trouxemos 2 para Paranavaí. Eu tenho a alegria de mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um dos troféus que a gente trouxe. É um troféu que ele pesa a média de uns 2 quilos, mais ou menos. Ele foi confeccionado em aço inox e estanho, tudo trabalhado com ferro quente, né? Derretendo estanho. É uma lira, né? Um trabalho muito bonito.
E então eu tenho a alegria de mostrar para vocês essa criação minha também como escultor, né? Então aí foram se reportando ao FEMUSIC, né? Então tivemos várias participações, né? E daqui a pouco eu volto a falar mais do FEMUP, só para voltar em relação ao TEP, que em 70, nesse período também, em 78 exatamente, o TEP montou um dos maiores clássicos do teatro popular do Brasil, que é a Auto da Compadecida, do falecido Ariano Suassuna. E nós fizemos várias apresentações aqui na região e fomos convidados para apresentar no Festival Estadual de Teatro de Londrina, um dos maiores festivais da época, que era coordenado pela Anitta Jacon, uma grande diretora, uma pessoa muito querida. E nós fomos lá apresentar, e o Cine Ouro Verde lotado, corredores lotados, e teve uns fatos que marcam, né, que não tem como você deixar de registrar, que durante a apresentação, por 5 vezes, quando o João Grilo e Chicó era o Roberto Calil, e João Grilo, eu, Dorival Torrente. Então, por 5 ocasiões, na atuação de João Grilo e Chicó, tinha que interromper a peça, esperar o pessoal acabar de aplaudir, sentar para a gente continuar. Então, assim, foi um fato, mas muito rico mesmo, rico demais. Então, são lances que não tem como deixar de falar, né? E voltando, assim, ao Gralha Azul, então a gente começou a participar de vários festivais, e quando foi em 83, o Gralha Azul classificou uma música um festival promovido pela FENAB, Federação Nacional das ABBs, que era assim, para participantes, compositores, que eram funcionários do Banco do Brasil e parceiros, independente do banco ou não. Aí nós fomos em São Paulo em 83 e ficamos classificados entre os 5 melhores. Aí no outro ano, em 84, nós fomos a Brasília e classificamos em 2º lugar com a música Flor Primeira, que era do Arthur, que também é do Banco do Brasil, e do Paulinho, do Paulo César Oliveira. Então, foi muito legal estar em Brasília, conhecer Brasília e participar desse festival super importante, né? E nesse período a gente foi quando, em 82, já pouco antes desse festival, nós gravamos o primeiro LP, Ciranda Paranaense. Meu Deus do céu! Cine Ouro Branco lotado de cabo a rabo, assim, e 1.200, 1.500 pessoas, porque tinha parte embaixo e tinha parte um balcão em cima, tudo lotado, o corredor lotado e tal. E foi uma coisa muito linda mesmo, né? E nesse mesmo, quando foi em 83, nós fomos convidados para ir no Som Brasil. O Som Brasil era promovido pela Rede Globo, um programa de uma audiência nacional muito grande. E isso nos divulgou muito a nível nacional. Em 85 a gente voltou novamente a participar do programa Som Brasil, e no final desse ano ele teve que ir em Paranavaí fazendo show no Noroestão, e pediu que nós fizéssemos a abertura, um show de abertura do show dele. Então foi assim, realmente marcante. Muitas coisas aconteceram e vários outros discos vieram, a 2º, o 3º, o 4º e assim por diante, né? E também em relação ao Gralha Azul, nós tivemos uma participação muito rica há 2 anos atrás, que comemorava-se o FEMUSIC, que estava completando 40 anos, e o Gralha Azul também 40 anos. E nós fomos convidados, o único grupo, para uma participação especial no FEMUSIC, em abril de 2018. E, infelizmente, foi a última participação do Paulo César, nosso querido Paulinho, mentor intelectual do Gralha Azul, compositor de 90% das músicas. Nesse mesmo ano ele veio a partir para um outro plano. Mas foi marcante a nossa participação, e também enriqueceu muito o próprio FEMUSIC com a participação do Gralha Azul. E nesse mesmo ano, em 2018, nós tínhamos gravado o nosso último trabalho
último CD chamado Canoa Travessia, que será um marco na história do Gralha. E, enfim, juntamente nesse período, enquanto acontecia TEP, Gralha Azul, outras coisas assim, eu entrei no SESC como funcionário em 1980 e tivemos grandes trabalhos, criação do Festival de Folias de Reis, que existe até hoje, que é um relevante acontecimento que desde 82 até hoje nunca deixou de existir. Então já está beirando seus 40 anos aí, com a participação de companhias de reis de toda a região aqui, né? E muito legal. E também a criação do Festival dos Conjuntos Musicais, que foi uma sacada legal que a gente fazia na Quaresma. Por que na Quaresma? Porque até uns 20 anos atrás, isso começou a acontecer no final da década de 80. O Festival de Conjuntos Musicais, ele acontecia na Quaresma, porque naquela época as pessoas ainda preservavam aquela coisa da Quaresma, que não tinha baile, não tinha grandes eventos. Então, uma época os conjuntos estavam de férias e a gente reunia esse pessoal para grandes shows na Praça de Pioneiros, juntando 5, 10 mil pessoas ali na praça. E também, em relação ao SESC, o SESC sempre atuou muito na área cultural, muito mesmo, assim, com grandes projetos, Palco Giratório, Sonora Brasil e assim por diante. E a Taninha, uma grande companheira, ela lançou a ideia e criou o grupo TASP, que fez, assim, passou pelo TASP mais de 100 crianças, das quais vários se profissionalizaram, se tornaram grandes pessoas ligadas à arte. Então, uma responsabilidade muito grande, social e cultural, que o SESC contribuiu nesse período. E dentre os trabalhos que eu gostaria de mencionar, tem o trabalho Morte e Vida Severina, que teve a coordenação musical do Paulo César de Oliveira e a Taninha como diretora da peça em si, né? E foram várias apresentações da região e um fato assim que tem que ser relatado, que foi um acontecimento inédito até para um festival de teatro que acontecia em Curitiba. E nós fomos apresentar lá e deu tanta gente, pessoas querendo assistir, que não deu para atender a demanda. Aí o pessoal da coordenação do evento solicitou que nós fizéssemos uma segunda sessão, se havia possibilidade. Nós, sim, com muito respeito e carinho, a gente realizou assim a segunda sessão. Foi um fato assim muito lindo mesmo. E nesse período outras peças foram sendo montadas e mais para frente, já na 2005, por aí 2006, o TASP montou a peça O Menino de Trás das Nuvens. E aconteceu um fato inédito também, assim, porque por informações de fontes fidedignas, nunca um grupo de teatro do SESC fez uma excursão pelo Paraná em outras unidades do SESC. E nós fomos convidados a participar, acho que, salvo engano, em 8 espetáculos, começando por Cascavel, Guarapuava, Londrina, Antonina, Morretes, e falta, acho que Paranaguá, e uma outra cidade, acho que Curitiba. Então foi uma coisa, acho que uns 10 dias aí viajando, e um trabalho assim, muito, muito legal. E esse trabalho tinha assim, algo muito peculiar, que nós também tínhamos um grupo de canto que eu coordenei por mais de 20 anos, esse grupo de canto, e esse grupo de canto, ele foi assim inserido no elenco da peça. Então ficou 2 gerações, aliás, até 3 gerações de pessoas que integravam o elenco dessa peça, e ficou assim, muito bonito mesmo, assim, ficou um trabalho muito, muito solicitado por ser assim, essas gerações diferentes no mesmo trabalho, né? E, enfim, tem mais coisas, mas, na verdade, teve um período também que eu não posso deixar de falar, que eu sempre, assim, de todas as artes, assim, a que mais frequente eu tenho tido, assim, tem sido assim como declamador de poesia. E o Roberto Calil, o Valmir Graciano, a gente realizou um projeto
muitos anos aí de declamação em várias cidades do Paraná, apresentando esse poema. E, enfim, está chegando, está vencendo o tempo, né, que eu estou vendo aí, mas eu queria dizer assim que teve alguns lances assim, eu como declamador, que eu tenho que destaque, assim, em 77 aconteceu um encontro nacional de estudantes secundaristas e eu fui convidado para declamar, para representar o Paraná em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E foi uma loucura, declamei o poema Bar, do Nilson Monteiro. Eu sei que a plateia em pé ficou 5 minutos aplaudindo a minha declamação, tá? E uma outra coisa também que eu não posso deixar de falar, que em 84 o Teatro Guairão completou 100 anos, seu primeiro centenário, e nós fomos convidados, juntamente com o coral da UEL de Londrina e também o ballet do Teatro Guaíra. Nesse dia foi feito um show do Guairão com o ballet, o corpo de ballet do Guaíra, o coral da UEL e o Gralha Azul. E nós fomos os últimos a apresentar. E cantamos lá Ciranda Paranaense, A Hora da Boia, Pé de Meia, Vila Velha. Enfim, foram vários clássicos do Gralha Azul, no total de 8 músicas que levaram a plateia à loucura. Fomos realmente aplaudidos em pé, muita gente se dirigindo ao camarim para nos parabenizar. E eu lembro assim que eu havia servido o quartel aqui em Paranaguá em 75, e o sargento nosso, um deles era o sargento Raul de Oliveira. E, de repente, lá no camarim, aquele homem de 2 metros me abraçando, ô, Torrentinho, tal, Mocorongo. E foi um fato realmente maravilhoso, esse lance do centenário do Guaíra. E acho que eu fiquei de comentar também sobre um trabalho, falei, tem o Valmir Graciano, o Roberto Calil, 2 grandes declamadores, meus assim, são referências para mim como declamadores. E nós montamos na década de 80 um projeto chamado Projeto Poesia para o Povo. E a gente fez, assim, já comentei, né, vários trabalhos assim, mas teve um lance interessante, que foi o Calil e eu montamos um trabalho chamado A História é uma História, e o Homem é o Único Animal que Ri, e nós fomos apresentar lá no Teatro de Bolso, em Curitiba. Hoje não existe mais esse teatro, mas foi muito legal, foi assim, uma coisa que também deve ser marcado nessa trajetória. Enfim, estamos aí encerrando esse registro, dizendo que a nossa contribuição, quero crer eu, que tem sido assim na maior sinceridade, tanto como ator, como declamador, como integrante do Gralha Azul, como ex-integrante da família Sesc, sempre com muito amor, com muito respeito, com muita lealdade, né? E o nosso legado é isso aí, que as pessoas entendam que tudo que é feito com carinho há de deixar marcas. E o nosso legado é esse. Tenho certeza que centenas de jovens terão assim trajetórias muito mais ricas do que a nossa, e que também irão contribuir com a realidade cultural da nossa querida Paranavaí, que eu tanto amo, tá? Então, essa é a nossa contribuição, e nesse período de pandemia, um ano totalmente diferente, né? Atípico, muitas coisas deixaram de ser feitas de forma presencial, né? Mas muitas coisas aconteceram de forma através da tecnologia, e espero que em breve estejamos nas praças cantando, declamando, levando arte para a nossa população de Paranavaí. Muito obrigado.